Olá, estamos de volta com o programa Amazônia Agora. No próximo dia 6, sábado, o Ministério de Música Católica Evangelizar promove no ginásio esportivo do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, na rua Silva Ramos, centro de Manaus, o evento denominado Celebrando a Fé rumo à Jornada Mundial da Juventude 2013, com a participação de bandas católicas locais, a fim de obter recursos financeiros que poderão viabilizar a viagem de um grupo de jovens para um grande encontro com o Padre Francisco, programado para o Rio de Janeiro de 23 a 28 deste mês. Participe e contribua. Bom, e agora os primeiros passos do bebê são esperados com ansiedade pelos pais. Quando este momento chega, no entanto, muitas dúvidas aparecem e nem sempre é fácil lidar com elas, sem temer algum tipo de prejuízo ao desenvolvimento da criança. E para falar mais sobre esse assunto, convidamos o professor de Educação Física e psicólogo Alexandre Romano. Olá, Alexandre, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, mais uma vez é um prazer estar aqui para poder estar esclarecendo situações sobre desenvolvimento infantil, um tema que eu acho que é muito relevante, principalmente para os pais aí que ficam ansiosos nesse momento, quando o seu filho começa a dar os primeiros passos. Então, Alexandre, a partir de quantos meses a criança começa a querer ficar de pé? Bem, hoje em dia o desenvolvimento ele não tem ele não é cíclico, né? As crianças hoje elas já nascem bem diferentes, então esperar que comparar desenvolvimento não é legal. O interessante é a gente perceber que a criança passa por fases, onde por volta dos 6 meses a criança já sente a necessidade de sentar, né? Que é o primeiro movimento que a criança faz antes do andar, que depois vai engatear. Mas 6 meses é a fase onde a criança já começa a querer começar a libertar o seu corpo. E muitas vezes, quando os pais percebem que as crianças querem andar, eles ficam ansiosos e querem logo que o filho vá andando, vá correndo e compram o que chamamos de anda já. Qual é o equipamento que é necessário para a criança? Bem, o anda já, para nós do desenvolvimento motor, ele não é recomendável. Nós acreditamos que a criança ela precisa andar por si só, né? Então, o anda já, ele é um instrumento que, lógico, que facilita o controle da criança pelos pais. A criança anda, mas ela não ajuda no desenvolvimento da ossatura da criança. Andar já não é recomendável para a criança. A criança precisa do movimento, da tonicidade muscular. E o andar já não permite que a criança crie a tonicidade muscular. E como é que os pais podem estar ajudando nisso? Os pais podem estar ajudando, propiciando um espaço adequado, onde a criança possa ter a liberdade de sentar, engatinhar, se apoiar. Os próprios pais ajudarem a criança com as mãos para dar os primeiros passos. Mas o andar já, por ele ser um instrumento que facilita, né? Isso mais tarde pode causar problemas de desenvolvimento motor, até de formação das pernas da criança. E quando os pais percebem que a criança já tem 1 ano, mais de 1 ano, e não começou a andar, o que ele tem que fazer? Aí já tem que procurar um especialista, um ortopedista, ou procurar um fisioterapeuta, no caso, para ver o que está acontecendo com essa criança, se não é uma questão óssea, se não é uma questão neuromuscular que está impedindo esse desenvolvimento, né? Mas a criança, como a gente já comentou, 6 meses de idade é um período onde a criança já começa a querer mostrar isso. E se nesse período de 6 meses a criança já não mostrar uma mobilidade, é interessante procurar um pediatra, procurar um especialista para fazer uma avaliação. E muitas vezes os pais ficam ansiosos, né, quando a criança começa a andar e de certa forma eles assustam a criança e aquilo pode até levar a um retardo, não é isso? E isso é clássico, né? Os pais têm que ter muito cuidado nesse momento quando a criança estiver andando, estiver dando os primeiros passos, não serem abruptos, a falar, meu Deus, está andando, dá aqueles gritos que a criança pode se assustar e aquele momento que pode ser uma coisa salutar se torne um retardo no desenvolvimento da criança. Então é importante que o ambiente, quando a gente começa a observar, que a gente bata a palma, que a gente aplauda, que a gente incentive, mas que a gente não faça grandes alaridos, né? Nem faça festa e assuste a criança e acaba fazendo a criança se retraia no seu movimento. E, Alexandre, a questão também do calçado? O calçado é uma questão interessante. Os primeiros passos do bebê ou da criança, eles têm que ser dados descalço. A criança tem que sentir o chão, tem que sentir o pé, para a parte palmar do solado do pé, ela começar a se estabilizar também. Agora, o sapato, a gente tem que ser adequado. A gente não pode comprar qualquer sapato para a criança. Hoje, o mercado oferece sapatos ortopédicos, sapatos adequados, né? Isso também a gente recomenda, né? Se
se for comprar um calçado, procure comprar calçados bons, né? E ver se o número está adequado ao tamanho do pé da criança, né? Porque às vezes a gente compra um sapato maior que o pé da criança e isso impede também o desenvolvimento, pode retardar o desenvolvimento do andar da criança. Você falou também da questão dos pais contribuírem. Às vezes a criança se machuca e ela não consegue ter aquele estímulo de querer voltar a tentar a andar, engatear. O que fazer nessa hora? Então, Tamires, esse é importante porque assim, a gente está falando de uma fase sensório-motora, né? Onde o Piaget vai colocar para a gente que as crianças dependem de estímulos. Então, quanto mais esse ambiente for um ambiente estimulador, saudável, onde os pais possam propiciar brinquedos adequados, que os pais possam ter um ambiente seguro para que a criança possa conviver, é melhor, né? Então, os pais eles têm que tentar dar segurança para o filho poder se desenvolver, não passar ansiedade para o filho, né? Porque nessa fase a criança responde muito através dos órgãos sensoriais. Sim, quais seriam os brinquedos assim adequados? Olha, brinquedos adequados que a gente aconselha para a criança começar a se locomover. A bola é um excelente brinquedo que a criança empurra, carrinhos, né? Objetos de encaixe, qualquer atividade que a criança sinta a necessidade de ir atrás desse objeto, que ela tenha a necessidade de pegar, alcançar os móveis, instrumentos musicais, são todos brinquedos que são adequados para que promovam não só o desenvolvimento do andar, né, mas também que promovam o desenvolvimento total da criança. Tá ok, Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço, né, e a gente está sempre à disposição para estar dando esclarecimentos sobre desenvolvimento infantil. Tá ok, muito obrigada. Eu tenho certeza que você aí em casa ficou com as suas dúvidas esclarecidas, mas qualquer coisa é só acessar a nossa página no facebook.com. E no Amapá News, que começa às 13 horas, você vai conferir a programação de férias nos balneários de Macapá neste fim de semana. Nós vamos para um breve intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já.